foco principal é a questão da avaliação, né? Nós estamos aí em processo avaliativo, vocês estão aplicando a avaliação de bloco, barra, simulado nas unidades escolares, os professores estão aplicando as atividades livres, né? E, além disso, nós temos também o preparo para as avaliações externas que já está batendo aí na porta. Se a gente não organizar direitinho, a gente se perde, né, nesse processo. Então, a ideia é nos organizarmos de forma que as coisas ocorram como deve, né, acontecer. E aí, olha só, a primeira coisa que a gente traz aqui é o assunto avaliação, né? Então, a gente está trabalhando com o processo avaliativo, só que esse processo avaliativo, para ele ser eficaz, ele precisa ser organizado, né? Eu não consigo conceber nada sem uma organização e sem saber o porquê. E nós, como coordenadores pedagógicos, a gente precisa ter propriedade, até mesmo para orientar os professores, enfim, em relação a instrumentos e processos. Então, a gente começa aqui com algumas reflexões. A primeira, por que avaliamos? Então, nós fazemos um plano de trabalho, né? Inclusive, eu lembrei de um elemento aqui que eu tenho que falar com vocês, coordenadores, né? Quando a gente faz um planejamento, a nossa ideia é a gente planeja, né? Coloca em ação, e a partir daí a gente precisa verificar se o que eu estou fazendo está funcionando ou não, né? Então, a avaliação, ela é um termômetro, né? Ela vai indicar se o meu caminhar a ser que eu tracei funciona ou não. Ontem, o pessoal lá na formação em pares, né, os formadores depois me procurou, a gente faz alinhamento o tempo todo, que muitos professores reclamaram o seguinte, que quando e principalmente os professores novos, que eles não veem utilidade no CIAP. Eles não veem utilidade nenhuma de CIAP. Eles fazem porque é obrigado. Por quê? Porque lá dentro do CIAP não estão cadastrados os descritores barra habilidade que eles estão trabalhando, e nem do Revisa. E não sei se vocês sabem, mas é a escola que faz isso, né? Então, o professor, ele consegue cadastrar as metodologias, né? Só que os objetos de conhecimento é a escola que faz isso. Eu não sei se vocês se lembram lá no início do CIAP, quando a gente começou, que era uma confusão isso, e aí a gente colocou, tinha organizado que a secretaria da escola, né, a secretária pegava a matriz e acrescentava, né, os objetos ali, né? Que agora a gente tem habilidades de escritores. E aí eu peço a vocês, coordenadores, que verifiquem isso, principalmente língua portuguesa e matemática, que a gente está usando o Revisa, né, esses materiais. E essas habilidades de escritores que são trabalhadas, elas precisam estar dentro do diário do professor. Porque se não estiver dentro do diário do professor, realmente ele está fazendo um planejamento que não vai funcionar. Aí você vai verificar um planejamento que lá, quando você for observar a aula, não vai bater, com certeza, né? E aí depois vai ter uma avaliação que ele vai fazer que eu não sei agora se é aquilo que está planejado lá no CIAP ou se é o Revisa, porque essas coisas não estão conversando, né? Então a gente precisa dialogar esses instrumentos, tá? Então eu peço a vocês, conversem com os professores de vocês, sobretudo de língua portuguesa e matemática, que eu trago essa fala deles, né? Lá da formação em pares, que eles falaram que o planejamento que eles fazem não faz sentido porque os descritores barra habilidade que eles estão trabalhando no Revisa, Desafio Crescer, não está no CIAP. Então, se não tiver no CIAP, a gente precisa alinhar na escola, tá? Não sei, você coordenador ou secretário, enfim, para inserir esses objetos lá dentro, para que a gente faça sentido. Então, é um ponto aí que foi trazido que eu acho que vale a pena a gente refletir, né? Porque senão, quando eu pergunto assim, por que avaliamos? Aí não faz sentido se eu estou utilizando o meu CIAP, eu estou fazendo um planejamento e na prática não é aquilo que está acontecendo, e aí o professor vai alegar que é falha do sistema, né? Então, assim, façam essa verificação por gentileza, tá?
Então, a gente avalia para quê? A gente avalia para melhorar a nossa prática. A gente avalia para cada vez mais atingir o maior número de estudantes. A gente avalia para garantir equidade, para a gente garantir que o estudante aprenda, né? É o aprendizado do estudante que está em questão, né? E aí, quando eu faço esse processo de por que nós estamos avaliando, eu preciso pensar nos instrumentos que eu estou utilizando nesse processo avaliativo, né? E aí vocês sabem que nesse ano nós temos o seguinte movimento: nós temos uma parte da avaliação que é, né, organizado pela SEDUC, que vai para a escola, e a outra parte é livre para o professor. Então, já sei que lá na avaliação de bloco, ou, né, no simulado, no caso de CEPI, eu já tenho questões objetivas, então eu, professor, eu não vou pegar uma atividade livre e vou colocar também uma prova objetiva, porque não tem porquê disso. Eu já tenho um instrumento que já trabalha, né, com essa sistemática, então não vou criar outros instrumentos com a mesma sistemática. Então, quando a gente fala, e vocês devem orientar bem os professores, né, em usar vários recursos, várias dinâmicas. Então, se eu sou professor lá de matemática, por exemplo, os estudantes fazem desafio crescer. Eu não posso pegar o desafio crescer, mesmo sendo outro professor, e atribuir uma nota do desafio crescer para ser uma atividade livre, por exemplo. Eu não posso pegar as atividades do Revisa que eu estou trabalhando na sala e estou fazendo reagrupamento e estou organizando com os meninos e esse conjunto de atividades ser um instrumento avaliativo do estudante. Então, nós temos vários instrumentos que podem ser, que estão sendo utilizados que eu não estou valorando. Porque a partir do momento que eu falo, olha, o desafio crescer, junto com o Revisa, o trabalho de Revisa, vale uma das suas notas, aí eu consigo um engajamento maior do estudante em relação àquelas atividades. Porque uma coisa que a gente precisa também pensar é o seguinte: não adianta termos somente número. Falar, a escola atingiu um patamar muito bom de acessos. Mas eu preciso garantir qualidade. Eu preciso garantir que aquele estudante, quando está fazendo aquela atividade lá do Desafio Crescer, de fato, ele está, né, se entregando à atividade, ele está se dedicando, ele está tendo concentração. Porque se for fazer por fazer, o menino entra lá, chuta tudo, pá, 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 pronto, termina e acabou. E aí a gente fica pensando que o descritor, né, o menino está sabendo tudo direitinho. E aí, uma das coisas que eu peço até a vocês é o seguinte, até que oriente, muitos professores já fazem isso. Vai usar o desafio crescer? Ah, vou usar matemática. Peça rascunho, os cálculos. Eu quero os cálculos que você realizou aqui, os procedimentos. Qual foi o raciocínio que você utilizou para resolver essa questão? Até a língua portuguesa. Qual foi a usou para marcar a alternativa B. E aí, quando eles fazem isso, entrega isso para o professor, é a forma do professor monitorar se de fato o estudante está se dedicando àquela tarefa, né? E aí, quando eu penso nesse contexto, aí muita gente fala, desafio crescer a aula, rapidinho os meninos fazem. Mas rapidinho, se eu coloco eles lá para simplesmente abrir e fazer, pro forma, né? Então, os instrumentos utilizados, a gente precisa qualificar, né, esses instrumentos e não simplesmente sair aplicando de forma aleatória. E uma coisa que a gente precisa também, nesse momento, falar com o pessoal é o seguinte: a gente não pode perder a concepção de áreas de conhecimento. Então, por exemplo, eu sou professor de filosofia. Filosofia é só uma aula semanal. E às vezes não dá para eu utilizar dois instrumentos lá avaliativos, eu não tenho tempo. Opa, mas eu tenho sociologia também, que pode estar trabalhando uma temática próxima à minha. Então, a gente pode fazer um instrumento avaliativo envolvendo filosofia e a sociologia. Ele é maior. Se esse aqui é o número 27, Relatório dela? é maior, porque Tá é com um pra Roselinha, cá e um passa pra cá dela. que eu quero. Eu tenho daqui. Se E não aí, vier, pessoal? E aí, pessoal, é o seguinte. E aí, pessoal, é o seguinte, a gente precisa, então, fazer, né, promover instrumentos diferenciados para os estudantes, porque ali eu vou avaliar todas as possibilidades, né, todas as formas de concepção de aprendizado, porque eu tenho estudantes que, por exemplo, eles são muito bons na oralidade.
Cláudia, você está abrindo o seu microfone. Eu tenho estudantes que eles são muito bons em oralidade. Então, se eu não tenho uma atividade que contemple a oralidade, então o menino não é bom em escrita. Eu faço só provas subjetivas, aí vai parecer que o menino não, né, não entendeu nada, né? O menino não está aprendendo, e na verdade não, a forma de expressar é diferente. Então, eu preciso possibilitar isso. A gente só sabe disso quando a gente avalia e a gente faz, né, com o estudante a reflexão dos instrumentos avaliativos. Porque uma coisa é avaliar e outra coisa é, vem cá, vamos sentar. Esse movimento, sabe, que a gente faz com as avaliações externas, de sentar cada um e dar devolutiva, isso tem que ser uma prática, né? Para o professor. É a autoavaliação do estudante do processo. E muitos estudantes não têm essa maturidade de fazer autoavaliação. Então, eu, professor, promovo momentos de autoavaliação do estudante, né? E avaliação ali do caminhar dele. E aí, a gente vai para o terceiro ponto de reflexão, que é o que fazemos com esses resultados da avaliação. Por isso que uma das coisas que eu sugeri para vocês lá no passado foi o seguinte: vamos construir um quadro, né, na sala dos professores, onde a gente coloque essas avaliações, datas, o que está acontecendo, porque ali os professores têm uma visão, porque às vezes eu só tenho visão do meu componente curricular, mas eu não tenho visão da escola toda. E quando eu organizo isso, aí eu tenho como saber, por exemplo, né, a Ellen aplicou lá, organizou uma avaliação antes da minha aula, que eu também vou aplicar uma avaliação. Então, o desempenho do meu aluno não vai ser o mesmo, porque ele já se cansou da avaliação que a Ellen organizou no dia. Então, ele já chega cansado para fazer a minha avaliação. Então, essa percepção eu preciso ter, né? Então, pensar, sabe? Ah, eu já sei agora que eu não posso mais marcar a atividade avaliativa depois da atividade avaliativa da Ellen, que não vai funcionar. Talvez eu combine com a Ellen, né? Num instrumento, o meu é antes, o outro é ela depois, ou enfim. Ou às vezes eu posso juntar com a Ellen e fazer um instrumento juntos, né? E ele avaliar, né, os dois componentes curriculares. Então, a gente precisa pegar esses resultados de avaliação e pensar o que eles estão me dizendo. Eu preciso dar devolutiva para o estudante, qualificada, sentar e conversar, dialogar sobre aquilo, né? E a partir daí traçar um plano com os meninos. Porque eles precisam ser conscientes de que aquilo é o resultado deles, que eles colocaram lá, né? E a falta de engajamento deles, olha, gerou esse resultado ruim aqui. E que ele precisa correr atrás e que ele precisa, né? Eu, professor, estou ali para ajudar ele a superar aquelas dificuldades que ele está tendo ali, né? Então, a gente precisa pensar aí, né? E levar isso à reflexão dos professores. Por que que a gente está avaliando? Que instrumentos eu estou utilizando? Se eu estou diversificando esses instrumentos? E outra, daqui a pouco a gente vai entrar no período de intensificação das aprendizagens, né? E nesse período de intensificação das aprendizagens, que a gente também faz uma recuperação ali, eu não posso simplesmente pegar e aplicar os mesmos instrumentos do mesmo jeitinho que eu apliquei anteriormente. Então, se eu vi que o estudante ele não conseguiu êxito numa atividade subjetiva, eu não vou pegar e aplicar a mesma atividade para o menino, né? A não ser que eu caminhe com ele nesse sentido, que eu caminhe no sentido de ele ultrapassar essa dificuldade, e aí eu faço a aferição para ver se ele melhorou nesse sentido. Aí faz sentido. Então, a gente precisa, né, levar essa reflexão, e aí isso é válido, então, repetindo, isso é válido só quando eu retomo com o estudante, mostro para ele as falhas que ele teve, a partir dali eu caminho para ele superar essas dificuldades, aí eu posso aplicar uma segunda avaliação subjetiva, que aí ela vai fazer sentido, porque o estudante vai ver que se ele cresceu ou não naquele tipo de instrumento, né? Então, a forma de aplicar ela também ela também é um diferencial para a gente, né? De como a gente trabalha com isso, porque eu não posso não dar devolutivo e aplicar o mesmo instrumento, isso não vai funcionar. E aí, quando a gente pensa lá na questão da nota bimestral, né? Então, a gente tem as avaliações preparadas pela escola,
que equivale a 60%, né, da nota do estudante. Então, quando alguém chega e fala, a avaliação de bloco derrubou o menino, derrubou não. Porque a avaliação de bloco não é a nota dele bimestral, a avaliação de bloco é um dos componentes avaliativos que compõem a nota do estudante, né? Então, 60% está lá, nas minhas avaliações preparadas pela escola, que aí eu tenho as duas atividades livres ali, né, no mínimo, que o professor vai utilizar ali no seu processo, né? E aí, uma das coisas importantes é o seguinte: olha só, eu, quando estava em sala de aula, eu chegava no estudante e falava: olha, o objetivo da minha aula hoje é estudar ligação iônica. Então, o que eu quero que vocês saibam no final dessa aula? Eu quero que vocês saibam o que é a ligação iônica, quais os tipos de átomos fazem ligação iônica, como eu represento essa ligação iônica e como essa ligação iônica ela está no meu cotidiano. Então, olha só, eu já deixei claro, explícito, quais são os objetivos, onde eu quero que o menino chegue. Ao final da aula, o que eu faço? Eu faço uma aferição, um checklist, se os meninos realmente conseguirem entender aquilo. Porque, de repente, os meninos não entenderam a ligação iônica do cotidiano. Então, na aula que vem, eu vou precisar pensar em resgatar, né, essa habilidade, esse conhecimento aí, trazer para os estudantes, né? Que na outra turma vai ser diferente, talvez todo mundo conseguiu tudo, né? Por isso que a gente precisa personificar, né? Eu não posso ficar no mesmo molde nas turmas. Mas assim, olha, quando eu falo na avaliação, eu quero que você saiba isso, entende? É diferente de eu pegar uma questão, resolver com ele no quadro e falar, essa questão vai cair na prova. Porque quando eu resolvo isso e falo, essa questão vai cair na prova, e aí o estudante chega no dia da prova e ele vai reproduzir aquilo, eu não sei se aquilo é conhecimento, entende? Aquilo, para mim, não é conhecimento. Aquilo é uma memorização. Eu estou avaliando se o menino conseguiu memorizar a resposta certa ou não. E é isso que a gente quer. Por isso que, né, a gente precisa pensar o seguinte: o estudante saber o que será cobrado é diferente do professor resolver o instrumento com os estudantes e depois aplicar o mesmo instrumento. Por isso que a avaliação de bloco, quando a gente faz essa avaliação, o objetivo é o quê? Em primeiro lugar, a gente traçou um caminhar, certo? A gente tem ali a matriz de habilidades essenciais. A matriz de habilidades essenciais, ela já me traz o que é essência naquele bimestre. Só que eu não sei se a Ellen, lá com a equipe dela do Goiânia Prates, conseguiu atingir o mesmo objetivo que, sei lá, a Janaína lá no Santa Bernadette, né? Não sei se o caminhar da escola. Então, o que a gente faz? A gente traça parâmetros, a gente tem uma matriz, mas a gente tem que saber se está funcionando ou não. Então, a avaliação de bloco, ela serve para quê? Para alinhamento de rede. É para a gente saber se aquilo que foi proposto pela rede, os estudantes estão conseguindo caminhar. Se eu pego, por exemplo, um resultado em geografia, e o resultado em geografia não foi muito bom naquela unidade escolar, a Ellen, né, sei lá, tô usando você, Ellen, porque eu tô te vendo aqui na tela, tá? A Ellen, ela vai pegar e vai sentar com o professor e entender o porquê. Aí o professor vai falar, olha, as questões ali colocadas, elas não são, né, não conversam com as habilidades, né, que foram colocadas lá na matriz de habilidades essenciais, aconteceu isso, enfim. Vai listar algumas coisas que a Ellen vai levar para o tutor dela, que vai trazer para a gente, que a gente vai levar para a SEDUC. Tanto é que a avaliação de bloco, ela foi mudando com o passar do bimestre, por quê? Por contribuições dos professores. Mas essas contribuições só são possíveis a partir do momento que eu, professor, mantenho o sigilo, aplico essa avaliação para o estudante e ali eu tenho elementos reais, se o menino aprendeu ou não, né? Então, uma das coisas que eu peço a vocês é refletir sobre isso, porque não adianta nada eu pegar a avaliação de bloco, passar para o professor. Toma aqui, professor, ó,
Vai cair isso no bloco, aí o professor vai lá, desesperado, nossa, eu quero resultado, eu não quero ficar feio na fita. Aí eu vou lá e faço com os meninos, socializo com os estudantes, e no final os estudantes vão decorar a resposta e vai reproduzir. Aí quando o estudante decora a resposta e reproduz, aí você mostra, nossa, Luiz Carlos, em química seus alunos estão demais, olha só, quase todo mundo gabaritou a prova. Aí isso representa o quê? Que todo mundo aprendeu. E, na verdade, não aprendeu. Eles decoraram a resposta e reproduziram lá. Então, esse instrumento não serve para mim. Porque a ideia é utilizar o instrumento para eu fazer uma reflexão da minha prática, para a partir daí mudar a minha prática para que eu consiga atingir o estudante, para que ele aprenda, né? Então, quando a gente fala assim, ó, esse segredo, só que assim, ó, quando você pega um bloco e coloca lá no CIAP, para o gestor, vai uma senha para ele no e-mail. Para ele pegar essa senha, utilizar no CIAP, baixar, enfim, todo esse processo, ele só funciona se eu, gestor, eu manter o sigilo disso. O máximo que eu faço é compartilhar com você, coordenador, porque o coordenador precisa saber, né, dos processos e eu preciso compartilhar com alguém. Então a gente compartilha essas coisas, mas no objetivo de sabermos se estamos caminhando de acordo com o movimento da rede. A partir do momento que eu driblo isso, que eu uso artifícios aí para modificar essa realidade, eu vou ter dados que vai me mostrar que está tudo funcionando direitinho. Se está tudo funcionando direitinho, está todo mundo aprendendo, a matriz de habilidade do próximo bimestre ela vai ser mais complexa. Por quê? Porque os meninos aprenderam tudo, entende? Por isso que a matriz de habilidades essenciais, ela não foi enviada para vocês anual. Por quê? Porque ela depende desses resultados. São esses resultados e o feedback dos professores que vai me dizer se a gente está indo bem ou não, se a gente precisa resgatar alguma habilidade ou não. Então, se eu pego essa avaliação, entrego na mão do professor, o professor vai lá, faz com os alunos, o menino decora e faz a prova, no final vai parecer que está tudo bem. E a gente vai indo, está tudo bem. Aí chega no ano seguinte, qual é a história? Esse aluno aqui que eu recebi, ele não tem base nenhuma. Ele não sabe de nada. Mas vem cá, vamos ver o histórico lá do ano passado do menino? Ele estava com notas altas, né? Então a gente precisa ter coerência. E uma das coisas é o seguinte: terceiro bimestre agora é um bimestre importante para nós, porque quarto bimestre já está fechando tudo. Então é o bimestre de resgatar esses estudantes, é trazer eles, fazer busca ativa e permanência desses estudantes na escola, e a partir daí aplicar instrumentos avaliativos, só que nesses instrumentos, o estudante que vai, né? Estudar e mostrar que ele aprendeu ou não. O que a gente faz é processo de recuperação de forma que ele seja capaz. Que é diferente de, é assim, então vamos lançar qualquer nota para o menino. Não é isso. É o menino, eu criar a concepção nele que ele precisa conquistar esse histórico que é dele. Essa nota diz respeito à aprendizagem dele e proporcionar aí espaços, instrumentos, momentos para que ele possa recuperar, de forma que quando chegar no final do bimestre lá, ele vai falar, nossa, essa nota aqui eu suei muito, mas é minha nota, sabe? Então, quando a gente pensa assim, olha, a gente caminha para... É claro que a gente... Eu penso o seguinte, eu penso que eu desenvolvo o meu trabalho para que ele tenha sucesso. Eu acho que vocês também, né? Vocês querem ter sucesso no final do ano. Então, o estudante está na escola, o que a gente pensa é o quê? É no sucesso do estudante. E o sucesso do estudante é a aprovação. Então, a gente, claro que vai caminhar para a aprovação do menino, só que essa aprovação com qualidade, o menino sabendo do que ele está fazendo, entregando aquilo que é proposto, né? E aí isso é válido. Porque aí no final do ano eu vou chegar, nossa, esses resultados aqui, ó, realmente, eles são válidos mesmo, porque o menino foi lá e fez, tá? Por onde. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá? Porque às vezes pegar bloco, avaliação de bloco, tal, entregar para menino lá e o menino decorar e fazer, não é por aí. Outra coisa também, né? Lá no período de intensificação das aprendizagens, pode acontecer, por exemplo, que química, eu vi lá que a avaliação ela não foi coerente ou não consegui atingir com a turma, nós podemos fazer uma recuperação do bloco.
Então, eu posso, professor, elaborar um outro bloco com a equipe e aplicar um outro bloco para o estudante de recuperação. Aí sim eu sei quais são os parâmetros que foram cobrados da rede, onde meu estudante se enquadra nesse parâmetro, ele está o quê? Muito baixo, baixo, médio, alto? Como está esse estudante em relação ao proposto lá para as questões de química? A partir daí eu vou verificar estudante, essas questões foram um nível muito alto para essa turma. Então, vou fazer um instrumento de recuperação de forma que eu consiga, então, resgatar esses conhecimentos dos meninos e fazer uma avaliação do nível dessa sala. Porque quando a gente faz a avaliação de bloco, é para uma rede, né? É uma média do que a gente tem na rede, que pode ser diferente de uma turma em específico, né? Então, a gente não precisa preocupar, por exemplo, os meninos vão muito mal nessa avaliação. Ah, foi muito mal? Então, a gente pega essa nota, depois o professor aplica um instrumento de recuperação e a gente faz uma análise. Ah, melhorou a nota? Olha, ainda continua ruim. Então, se continua ruim com o instrumento que o professor criou, então é alguma coisa que a gente precisa rever aí a dinâmica de aula, enfim, de objetos que esses meninos não estão acompanhando, a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas, de repente, a nota melhorou. Por que melhorou? A gente faz também essa análise, sabe? Lá na frente do conceito de classe. Melhorou por quê? Ah, foi a linguagem. A linguagem utilizada agora foi mais acessível aos estudantes, por isso que eles conseguiram. Então, eu tenho instrumentos ali até para pensar. E depois das devolutivas, vocês falarem, olha, a linguagem utilizada na avaliação de ciências humanas, né? Ela era uma linguagem muito sofisticada para os meninos, né? Muito rebuscada. Então, a gente precisa mudar a linguagem. Aí, lá na próxima avaliação, aí já vai ser pensado nisso. Mas aí eu tenho elementos para dar essas contribuições para a rede, tá? Então, eu preciso que vocês levem essas reflexões para os professores de vocês, né? Para as equipes de vocês, senão não faz sentido. A gente fica gastando papel e gestor fica aqui o tempo todo. Luiz Carlos, você sabe de recurso, vai ter recurso, não sei o quê, aquela coisa toda, e de repente a gente está utilizando recurso para uma coisa que não vai ter significado nenhum no final para a gente, né? E aí, partindo disso, a gente vai lá para as avaliações externas, né? Porque a gente está num processo aí de fechamento de bimestre, né? Avaliando esses estudantes, mas a gente também tem as avaliações externas, né? Que está aí, né? É iminente. E aí, olha só, a gente começa com o Saego. E aí, só retomando algumas coisas que foram tratadas lá em reuniões anteriores com vocês, né? Então, aqui eu vou fazer um resuminho da ópera. Então, olha só, o Saego, vocês sabem que os professores da escola que são os aplicadores, né? São os professores de vocês. E a gente pediu para que vocês selecionassem bem quem são esses professores. Porque eu tenho que ter uma pessoa que ela seja ético na avaliação, ela organize bem a turma, e ela traga tranquilidade para os estudantes, porque não adianta nada você colocar um sargentão lá na sala para aplicar a prova, né? E de repente qualquer coisa tá reclamando, brigando com os meninos. Isso desestabiliza eles emocionalmente, aí o menino faz de qualquer jeito. Às vezes faz de pirraça, ou às vezes eu posso ter um aluno muito bom que de repente tem uma crise de ansiedade na prova e não consegue fazer a avaliação. Então tem que ser alguém assim que saiba organizar, que converse com os meninos, sensibilize antes, né? E dê tranquilidade para que eles façam essa avaliação, né? Então, a gente pede o rigor na aplicação, porque são vocês, coordenadores, que vão estar em linha de frente, porque eu vou ter um coordenador local, só que o coordenador local, ele não é da sua unidade escolar. Ele não sabe das especificidades da sua escola, e é você que sabe, né? É você que sabe, por exemplo, qual é o bloco que é melhor para esses estudantes fazerem a avaliação, né? Quais são os professores que vão aplicar essa avaliação? Essa organização toda é de vocês, né? E aí, lá no grupo, nós colocamos o manual do aplicador, lá no grupo de gestão. Então, a ideia é o quê? É o professor já ler esse material, ele já ter acesso a esse material. E eu peço a vocês, coordenadores, que façam a leitura também dele, né? Para que vocês se apropriem, né? Para que eu possa orientar bem esse professor que vai fazer essa aplicação. E aí a gente pediu para que o aplicador, esses professores selecionados por vocês, né, fizessem 2 cadastros.
Então, eles têm um cadastro no SICAP. Esse cadastro do SICAP, eles têm que colocar todos os dados, todas as informações. Se ficar faltando um dado, não salva. E se não salvar, aí o professor fala, ah, salvou, tal. Igual nesses dias, o Rômulo recebeu listas aí, né? Quem está à frente do SAEGO, né? Os coordenadores dessa avaliação sou eu e o Rômulo. Então, eu estou com um grupo, o Rômulo está com outro. E aí, quem está nos apoiando nos nossos apoios logísticos, né? Minha apoio logístico é a Thaís, e apoio logístico do Rômulo é a Giza. Então, nós quatro estamos aí organizando essa avaliação, né? Em qualquer dúvida que vocês tiverem, pode reportar um de nós quatro, tá? E aí, o que que acontece? Estão mandando para a gente CPF dos professores, só que quando a gente entra lá para vincular professor na escola, não está dando, porque o cadastro do professor não foi finalizado. E se o cadastro do professor não for finalizado, isso significa que no dia da avaliação, a gente não consegue lançar no sistema quantitativo de aluno nem nada, não dá para fazer a operação. A gente trava tudo. Por isso que é importante o apoio de vocês no sentido de garantir que o professor, de fato, fez lá o cadastro no SICAP. Tá? Ah, mas está pedindo aqui conta bancária. Ah, mas está pedindo aqui PIS. Vai pedir porque a plataforma, como é, né, uma parceria aí do CAED com a Sesgran Rio, e a Sesgran Rio trabalha com avaliações, né, vários concursos, enfim, eles têm um padrão de cadastro. E ele não pode mudar, eles não sei por que, não pode mudar o padrão. É o mesmo padrão para tudo. Então, por isso que a gente precisa que eles insiram todos os dados lá dentro, tá? E uma outra coisa que a gente precisa também é que o professor entre e faça o curso online. O que que vai acontecer? A gente tem um curso online de 40 horas, e o manual vai ajudar muito eles, porque no manual, quando eles forem fazer o curso, tem lá umas questõezinhas. Então, eles podem recorrer ao manual e vai facilitar eles, né, na hora de responder. E vale 40 horas, e essas 40 horas o professor usa como aprimoramento, tá? Então, assim, o que ele vai ganhar com isso? Ele vai ter o aprimoramento ali de 40 horas, né, do curso. E fora isso, os coordenadores locais, nesse ano eu orientei a eles, cada coordenador local vai entrar em contato com os seus professores da sua escola e vai fazer uma reunião online de alinhamento. Pode ser presencial, pode ser online, tá? Para vocês saberem que os coordenadores locais vão dar formação, tá? Eles vão repassar essas orientações e no dia da prova também, antes de aplicar a prova, eles ainda vão tirar dúvidas dos aplicadores para a gente não ter problema algum. Porque o que a gente tem de problema de registro de ata, pessoas que não sabem fazer um ato direito e coisas assim, né? É complicado. O fechar pacote, sabe? Coisas bem básicas, a gente ainda tem problema quanto a isso. A ideia é a gente não ter problema algum, né? E só lembrando que a nossa avaliação é dia 1/10, né? E aí, o que nós colocamos? A gente colocou matutino 8 horas da manhã. Vocês se lembram, né, que a gente sempre faz isso, porque dá tempo de organizar a escola, organizar os meninos direitinho. E nesse período aí, de 7 às 8, os coordenadores locais, eles vão repassar aos professores as orientações, entregar material, né? Então, tem uma prévia disso. Então, essa prévia a gente faz antes, o coordenador local. Quando chega lá na sala, 8 horas a gente começa. Lembrando que a prova tem duração de 2 horas e 30 minutos, mas é a partir do momento que o menino começa a fazer a prova. Não é não é 8 horas, entende? Porque isso a gente vai deixar claro para o coordenador local. Por quê? Porque tem turmas que vocês estão aí e sabem, né? Que demora um tempinho mais para organizar os meninos e tal. Aí isso vai tempo. Aí, de repente, se eu começo a contar a partir de 8, o menino perde tempo. Aí, de repente, tem um aluno bom ali que está fazendo a prova direitinho. Aí chega alguém, ó, 10 minutos, 10 minutos. Aí o menino começa a chutar e não vai bem. E essa prova a gente precisa de tranquilidade. Então, vai ter uma turma que vai começar 8h10, outra turma vai começar 8h20 a fazer a prova. Então, a partir daquele momento que todo mundo recebeu, deu as orientações, o menino recebeu a prova, quando ele abrir o caderno que conta as 2 horas e 30 minutos, tá? Depois a gente tem o SAEB, né, que vem aí logo a seguir. No SAEB, a gente tem aplicadores externos, né? E aí nosso trabalho, ele é bem grande, aí depende muito de você, coordenador,
para orientar esse pessoal, que são pessoas externas à sua unidade escolar. A gente não tem coordenador local. Como eu não tenho coordenador local, é você, coordenador, que vai organizar, né, essa logística lá, né? Então, eu preciso muito aí do apoio de vocês. O gestor e os professores de língua portuguesa e matemática das séries avaliadas, né, da formação geral básica, eles, então, precisam fazer o cadastro. Então, quem não fez, verifica para mim, por gentileza, tá? Eles precisam fazer o cadastro, por quê? Porque no dia da avaliação, eles vão receber um e-mail do INEP, e esse e-mail do INEP vai vir o questionário que eles precisam responder, tá? Então, esse questionário é via INEP. Eles precisam responder esse questionário enquanto os meninos estão fazendo a avaliação. Lá dentro da página do SAEB, INEP, tem vários perfis. Então, eu preciso selecionar o perfil certo. Então, tem um perfil de gestor, tem um perfil de professor da educação básica e assim vai. Porque lá é um painel também que envolve ENAD, envolve todas as avaliações do MEC, né? Então, eu preciso selecionar direitinho. E o professor precisa estar em mãos do código INEP da escola, porque vai pedir lá o código INEP, tá? Para que ele faça isso. E o agendamento que a gente vai fazer é via gestor, porque a gente tem do dia 20 a 30 do 10. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é fazer, né, do dia 20 a 23, porque 24 a gente tem um feriado, né? E depois a gente talvez tenha outro feriado dia 27, então já complica mais a situação. Então a gente vai tentar fechar essas avaliações em 4 dias. Só que isso vai depender do número de aplicadores que a gente conseguir, né? Porque são aplicadores externos que vão à unidade escolar. Porque a gente também precisa pensar em aplicadores que consigam dar essa tranquilidade, né? E fazer com que os meninos fiquem, né, de forma organizada, fazer a avaliação bem feita, né? Então, vai ser os 4 dias aí que a gente vai colocar, tá? Então, essas coisas, esses slides a gente vai passar para vocês, com esses resuminhos aqui, eu acho que ajuda muito a vida de vocês, né? Porque quando pede um link, aí você já tem aqui direcionado e direciona o link. Então, assim, antes de mandar para a gente a lista dos professores que vão aplicar o SAEB, confirmem se eles de fato fizeram o cadastro, porque se não fizeram, nada feito, tá? E aí eu vou passar agora a fala para a Thaís. A Thaís vai falar, então, do nosso projetinho Avance Mais Enem. Oi, Thaís. Olá, bom dia, pessoal. Estão me escutando, né? Ok. Então, esse projeto Avance Mais Enem, ele é ofertado para as escolas que têm o ensino médio, né? Os alunos da terceira série, que estão cursando a terceira série. E aí nós estabelecemos uma parceria com o Colégio Planeta, onde eles vão entrar com os professores. E nós teremos aqui 6 encontros aqui na Coordenação Regional de Educação aos sábados. Nós vamos iniciar o projeto amanhã, das 8 às 11, até inclusive na orientação semanal dessa semana, teve um erro lá, que é das 8 às 11h40, mas na verdade as aulas vão acontecer das 8 da manhã às 11 da manhã. E cada semana nós vamos ter área de conhecimento diferente, disciplina diferente. E o link nós vamos disponibilizar, vamos abrir, aliás, porque já está na orientação semanal, né? Nós iremos abrir o link toda segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, e nós iremos disponibilizar 80 vagas. A gente, a princípio, tinha pensado de encontrar um outro lugar para fazer, para atender um número maior de alunos, mas diante da logística não vai ser possível, e nós vamos continuar aqui na coordenação regional mesmo. E aí nós tivemos um número significativo de estudantes, inclusive, que realizaram a inscrição para essa semana. Eu quero aqui, né, em nome do Pedagógico, agradecer a todos vocês, porque nós sabemos que esse foi um trabalho em parceria com vocês, coordenadores pedagógicos, então nós tivemos uma resposta positiva. E aí não conseguimos contemplar todas as escolas, né, claro, que com essa quantidade de vagas. O Luiz disponibilizou a lista dos alunos que foram contemplados para participar amanhã, são os alunos que estão em verde, né? E aí você que não teve, não conseguiu, né, que na próxima semana possa tentar fazer as inscrições na segunda-feira, às 8 horas da manhã.
eu não sei quantos de vocês verificaram aquele vídeo do governador, onde ele está incentivando, né, vai premiar os alunos que saírem bem no Enem em redação e em matemática. Então, vocês, eu acredito que esses meninos devem ter ficado muito animados, né, e otimistas. E claro que também isso aí vai estender aos professores de português, matemática, dependendo da quantidade de aluno, o coordenador pedagógico, o coordenador de área, onde tem coordenador de área, né, e o gestor. Então, assim, mais um motivo para a gente realizar, incentivar esses meninos a participarem aqui, e a gente sabe que muitas escolas também estão realizando os seus plantões próprios, né? Tem escolas que estão fazendo por região, juntou 3 escolas que estão realizando esses aulões. Então, o que é interessante? É que esse movimento aconteça. Aqueles que conseguirem vir para cá, vêm, a gente sabe que as escolas militares já realizam os aulões também por conta própria, né? E aí tem algumas escolas que estão realizando os aulões, inclusive dentro do projeto Só Vem Enem. E aí, dentro desse projeto Só Vem Enem, a SEDUC enviou para nós ontem um link que nós temos que inserir o material, as fotos das escolas que estão realizando o Só Vem Enem. Então, eu vou pedir para vocês que estão fazendo, algumas escolas têm compartilhado comigo até no Instagram, mas eu vou pedir que vocês que estão realizando os aulões Só Vem Enem, que me enviem esse material, as fotos, para inserir nesse drive que a SEDUC enviou para nós. E aí, para contribuir com todo esse trabalho, o Luiz vai falar aí das plataformas mais para frente, mas aí eu quero reforçar a questão da Letras, né, gente? Porque a Letras, ela é uma ferramenta que ela contribui significativamente para o desenvolvimento do aluno na questão da produção de texto. Então, nós concluímos uma fase agora e já estamos iniciando a outra, né? E é importante vocês acompanharem junto aos professores, né, que estão desenvolvendo essa atividade, o uso da plataforma, porque ela passou por uma reformulação e ela está muito bacana, mas precisa ser seguida e feito com tranquilidade. Às vezes, alguma escola tem deixado para, tipo assim, os 2 últimos dias, e aí não dá para o professor dar aquele feedback como a plataforma proporciona. Então, a gente reitera aqui esse compromisso, né, diante dessa plataforma também, porque tudo isso vai o quê? Vai proporcionar aos alunos que eles têm condições de sair bem no Enem. Esse é o nosso objetivo, né, enquanto rede. Próximo aí, Luiz. Aqui, no próximo, eu coloquei a utilização dos materiais. Aí a Thaís e o Rômulo vai falar com vocês sobre essa organização de materiais, né? Que a gente está reforçando mais uma vez. Pode computar aí, Então, eu já tinha falado aqui sobre o Letros, né? Nós estamos compartilhando semanal o engajamento na plataforma Letros. Vocês conseguem, coordenador pedagógico, gestor e professor, conseguem acompanhá-la na plataforma. Isso vocês podem fazer com muita tranquilidade, não precisa esperar, tá faltando 2, 3 dias para fechar. Tem o passo a passo, tem um local onde vocês conseguem ver esses relatórios. Caso alguém tenha dificuldade, pode falar comigo. O desafio crescer da mesma forma, só reforçando que todos esses materiais estão alinhados com a matriz de habilidades essenciais. E não foram todos os coordenadores que participaram da formação na semana passada, mas nós tivemos depoimentos lá de escolas e a turma que tiveram maior engajamento nas plataformas foram as turmas que saíram melhor no Simula Saeb. E nós aqui do Pedagógico, a gente já tem isso, já essa análise feita aqui, por escola, a gente vê aquela escola que saiu mal, aí a gente faz o comparativo da plataforma, e a gente vê aquela turma dentro da unidade escolar. Então, assim, é muito importante que a escola utilize esses materiais, porque eles estão todos alinhados com as avaliações. O Go English, algumas escolas também tiveram, os professores de língua inglesa tiveram uma formação aqui, na coordenação regional, pela Delúbia e pela Carlete, que são as nossas embaixadoras, né? E também foi feito um trabalho aí, onde, de que forma que o Go English, quais os descritores podem contribuir na língua portuguesa ali, reforçar os descritores críticos. E o Só Vem Enem, que são também,
né, o projeto para a terceira série, que semanalmente disponibiliza aulões de algumas áreas. Esse Só Vem Enem, a escola tem autonomia de ver a melhor forma para desenvolver, né? Se vai ser o professor, se pode ser o professor da formação geral básica, as escolas que têm alguma eletiva, né? Algumas escolas, os alunos já exercem o protagonismo em relação aos estudantes, eles já assistem em casa, mas é muito importante que, como ele é uma aula por semana, por exemplo, história, então que o professor daquela semana de história possa trabalhar isso. Por quê? Porque ele vai contribuir, inclusive, para o repertório cultural quando os meninos forem realizar a produção de texto, né? Então, a gente reitera essa orientação e esse acompanhamento pedagógico por parte de vocês, enquanto coordenadores pedagógicos. Essa semana, por exemplo, agora, na próxima semana, aliás, nós vamos ter um aulão de matemática e nós vamos ter um aulão na área de química. Então, quer dizer, não vai estar sempre sobrecarregando o mesmo professor, né? Então, o professor de química na próxima semana pode estar trabalhando isso. E lá tem a habilidade que vai estar trabalhando, que no caso é a habilidade 8, para química, né? E para matemática vai ser a habilidade 21. O material do... dentro do Desafio Crescer, eu quero reforçar aqui a questão do reagrupamento, porque nós temos realizado algumas visitas em algumas unidades escolares, e às vezes a gente conversa com alguns professores, nem todos os professores ainda não têm o conhecimento, a coordenação pedagógica, a gestão não compartilharam com eles, né? O professor tem a opção de trabalhar por reagrupamento. Então, lá dentro do Desafio Crescer, nós temos os estudos básicos, que fica do lado esquerdo da plataforma, e quando você entra lá no Desafio Crescer, você tem a fase 1 e a fase 2, né? Então, tem essa opção aí também. Bom dia, gente. Só complementando aqui algumas questões, reforçando, na verdade, primeiramente, a relação de como vai ser trabalhado esse desafio crescer, porque a gente ainda chega em algumas unidades escolares e percebe algumas falas como no sentido de, nessa escola aqui trabalha o desafio crescer na formação geral básica. Gente, isso já está construída essa estrutura. O desafio crescer, o professor estudo orientado, tanto terceira série quanto nono ano, ele está modulado ali no estudo orientado para trabalhar o desafio. Os outros professores, né, de sexto a oitavo, primeira e segunda série, que tem uma flexibilidade maior. Porque, senão, aí a gente não consegue ter uma continuidade, uma progressão no trabalho, porque um trabalho, depois outro continua. A ideia, a proposta dessa estrutura é essa, ter continuidade nesse trabalho, dentro do desafio, com o mesmo professor que vai acompanhar o acesso à plataforma, que vai acompanhar, fazer análise de dados em relação aos resultados, comparar os estudantes, quem está evoluindo, quem não está. Porque a plataforma crescer é o dado mais rápido e pontual que nós temos em relação ao progresso do estudante. Porque, caso contrário, nós temos que esperar, por exemplo, o resultado de uma avaliação externa, né, de uma prova de bloco, que demanda ainda mais tempo para o professor fazer essa análise. Ali já sai o percentual de acerto. Por isso a importância da aplicação desse desafio com seriedade e não construir uma cultura inversa com o estudante de faz aí rapidinho. A gente entende que algumas escolas apresentam problemas com a internet, eu recebo algumas demandas em relação a isso, e a gente tenta traçar algumas estratégias em relação a essa escola, levar o estudante, às vezes, para outro espaço, na escola que a internet funciona melhor, né? Ver a possibilidade estrutural da sala, se tem ou não saída de um cabeamento de internet para ter ali uma rotatividade de roteadores, né, móveis mesmo, que vão mudando de sala em sala, e não roteador fixo, que a senha fica salva no celular do estudante quando ele acessa. Então, essa é uma estratégia que a escola pode adotar para mitigar esse problema com acesso à internet. Outra coisa, em relação à inconsistência na plataforma. A gente tem um suporte, um contato, que eles respondem literalmente em menos de 1 minuto. Você manda lá a mensagem, você manda um oi, bom dia, qualquer coisa para eles perguntam se é aluno, responsável ou servidor, né? Aí o professor ou o coordenador pode entrar em contato e já em menos de 1 minuto um atendente humano te responde. E aí você passa, tira um print, manda, né? Alguns probleminhas já são bem conhecidos, como senha salva, esses casos a gente já tem aí já o atalho para resolver. Outros,
como, por exemplo, não está mudando o percentual do estudante, ele fez tudo e continua com percentual baixo. Esses problemas um pouco mais complexos, a gente entra em contato com o suporte, mas vocês podem falar comigo e a gente analisa junto ali, ver se é caso de suporte ou não. Agora, sobre o sexto ano, né? Gente, os alunos que trabalham no sexto, as escolas que têm sexto ano, né, trabalham a educação de valores. Nessa OP foi um link em que as evidências desse trabalho têm que ser anexada nessa pasta, né? Ali, na verdade, é um drive com todas as regionais. Eu já mandei o link para vocês na OP direcionado para a pasta da Regional Goiânia. E aí o que eu peço para vocês é o cuidado, tipo, você vai colocar as evidências da sua unidade escolar, crie uma pasta com o nome da sua unidade escolar, porque senão vocês vão jogar um monte de evidência lá e depois para a gente localizar vai ficar difícil, entendeu? E ainda mais vai ter passado um tempo já. Então, assim, você acessou o link, criar pasta, né? Cria pasta, coloca o nome da sua unidade escolar e ali dentro você coloca as evidências, fotos, imagens de trabalhos feitos, vídeos, porque isso no final do ano, né, deve ter algum tipo de culminância, né? Divulgação desses trabalhos, etc. Então é importante que todas as escolas que têm o sexto ano façam compilem essas evidências dentro do Drive. Terceiro ponto, que nem está no slide, tinha até esqueci de falar, mas eu vou lembrar aqui agora, aproveitar, Luiz, o gancho, sobre o LabCri. Né? A gente precisa que os coordenadores pedagógicos que fizeram a formação desse ano do LabCri compartilhem conosco como que isso foi colocado em prática na escola. Então, as escolas que adotaram, que desenvolveram algum trabalho, algum projeto, que tem como ponto de partida essa formação que nós participamos do LabCri, esse ano de 2025, por favor, fale comigo, que eu vou construir também uma pasta, mas aí como são poucas escolas, né? Eu não vou divulgar aqui o link, nem na OP, porque não faz sentido, mas as escolas que participaram dessa formação, a gente tem um nome aqui, e esses coordenadores que já implementaram um projeto, eu preciso de evidências desse projeto, do que está acontecendo, registro de fotos, o relato e tal, para compartilhar com a gente. Então, por favor, nos procure aqui, tá? E aí, sobre o Revisa, agora voltando, né, questão das plataformas, que senão eu esqueci. O Revisa é só complementar mesmo que já foi falado na reunião dos gestores, né, gente? A política educacional do Estado de Goiás, 2025, está batendo na mesma tecla ali de trabalhar com agrupamento, como a Thaís falou, que dentro do Ser Goiás é trabalhado agrupamento, né? Nós temos as 3 fases lá. No Revisa isso não é diferente, gente. Nós temos grupo de atividade 1, 2 e 3. Para que tenha uma semelhança, né? Dentro do desafio, nós temos 3 tipos e no Revisa nós temos 3 grupos. Isso é uma implementação, é uma sugestão, né? A Secretaria está sugerindo cada vez mais o trabalho com agrupamento, porque a gente sabe que é desafiador trabalhar agrupamento em sala de aula. Antes o professor tinha que planejar individualmente para cada grupo de estudantes. Agora o material ele vem já alinhado com essa proposta, então é uma ajuda para o professor ali, para ele não ter que fazer tantos planejamentos. O Revisa já vem em sequência didática, além disso. Então o professor vai analisar ali qual é o grupo que trabalha qual grupo de estudantes trabalha cada grupo de atividade ou fase, no caso do desafio crescer. Certo? Isso. Obrigado, hein? Ok, Dando pessoal. continuidade aqui sobre o listão. Nós havíamos enviado o listão e a orientação era para que as escolas trabalhassem da terceira série, utilizassem na formação geral básica, né? Então, as escolas estão fazendo isso daí, as escolas estão reagrupando e organizando da melhor forma possível. Já as escolas que têm o projeto Avance Mais, eles estão dividindo, né, os alunos e alguns ficam com os professores da escola, da unidade escolar, e os outros ficam com os professores do projeto. E aí, eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade depois e queria que as coordenadoras ou os gestores que estão aqui, que têm esse projeto do Avance Mais, que são aqueles professores que nós enviamos para desenvolver esse trabalho, que depois nos dessem um feedback. E gostaria de reforçar também, porque eles têm trago para a gente uma situação que eles têm deparado com alguns alunos em sala que não têm demonstrado interesse, aluno está dormindo durante o período que eles estão ministrando a aula, e aí, assim, a gente reforça aqui o nosso pedido que
nessas escolas que estão acontecendo esses projetos, que vocês pudessem fazer uma caminhada pedagógica durante que está acontecendo as aulas, para vocês verificarem quem são esses alunos, né? Porque a gente quer que esses alunos evoluam e que ele aumente a sua proficiência, que saia do baixo, vai para o médio, do médio vai para o alto, né? Então, a gente reforça aqui esse pedido, tá bom? Eu vou passar agora a fala para a Gisa. A Gisa vai falar um pouquinho para a gente do Setembro Amarelo, né, Gisa? Bom dia, gente. E tenhamos aí uma manhã abençoada. Nossa semana está encerrando. Que a gente possa encerrar ela assim, com muita gratidão. São muitas demandas, informações, mas a gente precisa, né, estar sempre assim olhando para o lado humano das nossas escolas. Nós, infelizmente, temos atendido muitas urgências e demandas relacionadas às questões do clima escolar, né, relacionadas às questões dos relacionamentos, que de fato estão apontando aí para nós que nós devemos dar uma atenção maior, né? E assim, nós aqui do departamento, a gente quer muito pedir que a gente se una em relação a isso, porque vocês sozinhos é mais difícil, nós aqui também é mais difícil. Então, quando a gente se une, né, e trabalha de uma forma alinhada das questões pedagógicas, mas criando essa cultura do diálogo, né, dentro do nosso planejamento, dentro da nossa rotina, é muito importante que a gente esteja atento a isso, né? A gente está vendo aí o número de demandas, as questões das avaliações, é um período que, de fato, todo mundo se sente mais pressionado, né? Mais sobrecarregado, desde aí da equipe gestora até os professores, servidores e os alunos, né? A gente tem acompanhado quantos nossos alunos estão em sofrimento emocional. E são casos, gente, que a gente precisa agir na hora, né? Segunda-feira a gente estava com os nossos tutores, tivemos essa fala em relação a nós não negligenciarmos, não sermos omissos em relação às violências dentro da escola. Tem questões de violência precisam ser tratadas como prioridade, lembrando em acionar a gente, acionar o conselho tutelar, tá? A maioria, todo tipo de violência contra os nossos alunos, a gente precisa ter esse olhar em relação ao conselho. Giz, o conselho é difícil, Giz, o conselho demora para atender, mas acionem, né? A questão dos relatórios, dos registros, isso também tem, assim, sido um grande apoio para que a gente não entre em situações de mais desgaste do que a gente está tendo. Então, assim, a fala em relação ao Setembro Amarelo, gente, é para que a gente esteja atento às questões humanas, acolher os nossos sentimentos, né? A gente está aí, vai entrar num fim de semana, reservem o tempo para cuidar de vocês, da forma que vocês, né, se encontram, seja através de, né, de um autocuidado, de um passeio, olhe para você, lembrando da questão da importância da terapia, a gente está constantemente enviando locais, agora a Karina mandou lá no grupo de gestão, locais para atendimento psicológico, que isso vai desde para a nossa escola, quanto para nós mesmos, tá? A gente precisa estar se cuidando aí diariamente. E aí a gente enviou hoje essa arte, né, com essa fala, na nossa escola sua vida importa, porque a gente tem acompanhado de fato que os nossos alunos, os nossos servidores também, mas a gente precisa estar sempre falando sobre essa questão, que a vida ela é algo precioso, problemas, eles existem, mas a gente pode lidar com eles, não é o problema, não são os conflitos que surgem, mas a forma que a gente lida com esses problemas, é como a gente faz os nossos encaminhamentos, então a gente está aqui com vocês, a nossa equipe do Ouvir e Acolher, né, tá sempre aí também nas escolas, tá bom? A gente, assim, pede que a gente tenha sempre essa comunicação, qualquer intercorrência nos avise, que a gente conversa com os meninos, conversa com os coordenadores, né, supervisores, que é, no caso, a Gabriela, que é a de psicologia, e a Sara, do serviço social, tá bom? Então, a gente tem ido aí nas escolas, dar esse apoio, eu estou com essa agenda também aí desse mês do Setembro Amarelo, né, já tem muita escola que agendou, semana que vem vou estar, com muitas escolas atendendo, e esse trabalho
motivacional, né, gente? Que é muito importante que a gente faça isso todos os dias, a gente esteja aí dando esse ânimo, essa energia positiva para os nossos estudantes, para os nossos professores, tá bom? Eu sei que o tempo é corrido, mas a gente encontra, sim, um espaço ou outro para estar desenvolvendo essas ações que possam estar aí promovendo uma luz nas nossas escolas, gente. A gente está precisando muito disso, dessa união, desse fortalecimento, dessa empatia, né? Tem coisas, gente, que a gente não precisa bater de frente. É melhor respirar, deixar para falar depois quando você estiver melhor também, porque às vezes a forma que a gente fala também acaba ferindo e criando barreiras. E como a gente está aqui com a equipe de gestão, gente, a gestão, ela é a base de muitas questões relacionadas a isso, tá? Nós que estamos aí à frente dessas demandas de trabalho, a gente precisa estar cuidando da gente para a gente conseguir ter essa forma humana de lidar com as pessoas, cada um no seu jeito, né? Uns têm mais paciência, outros não têm tanto, e tá tudo bem, a gente é diferente mesmo, e a gente está aqui para aprender uns com os outros, mas reforçar a questão da comunicação não violenta, porque a comunicação, gente, elas são pontes, que elas conectam, mas elas também podem distanciar, tá bom? Então, vamos aí, tá? Reforçando o nosso compromisso com a vida, gente. A vida, não existe nada disso que a gente falou se não houverem as vidas, né? Então, a gente precisa estar aí falando sempre sobre isso com os nossos alunos, com os nossos servidores, com a nossa comunidade, tá bom? Estamos com vocês, vocês não estão sozinhos, tá bom? Todos nós aqui do Pedagógico estamos à disposição de vocês para fortalecer, para ajudar e para nos apoiar, porque juntos somos capazes, tá bom? Então, bom final de semana, descansem a mente de vocês, tá? É importante que a gente tenha momentos para liberar aí, ó, uma dopamina para o nosso cérebro, que não seja só por meio, né, de celular, desses vídeos curtos aí que todos nós estamos vivendo isso, gente. A gente fala muito dos estudantes, mas a gente também precisa cuidar disso, tá? Porque isso influencia muito a nossa saúde mental. Não é que a gente vai se distanciar aí do mundo virtual, não, mas a gente precisa liberar esses sentimentos, essas emoções, essas conexões neurais no nosso cérebro por meio de outras atividades que não sejam digital, que não seja só trabalho, mas que envolva outras áreas da nossa vida, né? O autocuidado, as questões espirituais que vão além de religião, cada um aqui tem sua crença, mas é importante que a gente alimente isso na nossa vida, com as nossas famílias, nos nossos relacionamentos, tá bom? Também está aí um período muito quente, muito seco, então a gente também cuidar da nossa alimentação, ingerir muita água, tá bom? Cuidem da saúde de vocês também, tá bom? Um beijo, fiquem, né, aí todos com Deus e um excelente final de semana. Elton, Karina, vocês querem falar algo? Tá ok? Karina? Não saiu. Não? Agora saiu. Bom dia, tudo bem? Eu queria só reforçar vocês a questão do PEI, que estava para a gente fazer lá no SIAP, mas ele está dando muito problema, muita inconsistência. Tem professores que não estão conseguindo visualizar, a maioria são os coordenadores que não conseguem fazer a etapa 1, por isso que o professor não consegue fazer o restante, né, que é a parte dele, da etapa 2. Eu mesma não estou conseguindo visualizar nem mesmo os que vocês fizeram no segundo bimestre, não aparece para mim mais, não aparece nem o nome dos estudantes, então a gente está com alguns problemas. Tem escola que consegue, tem escola que está funcionando, pode continuar fazendo esse PEI no SIAP, que facilita bastante, mas aquelas que não conseguirem, por dificuldade no acesso, nós enviamos o arquivo do PEI já no Word para vocês, vamos enviar novamente, o Luiz colocou isso lá na UP, a gente vai mandar novamente esse arquivo, vocês façam esse PEI, peçam para os professores fazerem esse PEI, porque precisa, viu, gente? Os alunos precisam dessa individualização no sentido do planejamento. O planejamento não pode ser aquele mesmo planejamento para todos, porque cada aluno com deficiência tem a sua forma de aprender e de demonstrar que aprendeu. Alguns verbalizando, outros com desenhos, porque não conseguem ler nem escrever. Então, a gente
precisa de estar atentos a essas formas diferentes do aluno aprender, tá? Eu queria falar também sobre o aluno com TDAH. A gente tem lei que respalda a atenção diferenciada para esse aluno com TDAH. Ele não precisa de um profissional de apoio, mas ele precisa de algumas diferenças na relação com o trato dele para a aprendizagem, como um local mais adequado para ele sentar, não tendo muitas distrações, né? Ele precisa também da questão de um tempo maior para fazer as atividades, para entregar as tarefas. Às vezes, um aluno com TDAH não consegue fazer uma redação em 40, 50 minutos. Ele vai precisar de um tempo maior e é direito dele, é direito daquele aluno com transtorno de aprendizagem, com TDAH, com dislexia, que às vezes vocês veem que o laudo não foi aprovado, ele não foi aprovado para ter profissional de apoio, mas ele tem um laudo de TDAH, ele tem um laudo de transtorno de aprendizagem, de dislexia, de descalculia, ele precisa de uma forma diferenciada, ele precisa de ser cobrado diferenciado. Se a redação tem, lá no Enem mesmo, tem de 15 a 30 linhas, por que exigir 30 linhas do aluno que tem TDAH, né? Ele pode fazer a redação dele com as 15 linhas e precisa de um tempo maior, mesmo que seja com 15 linhas, ele precisa de um tempo maior. E às vezes ele não vai querer fazer só de 15 linhas, ele vai querer fazer uma redação de 30 linhas, porque ele tem conteúdo, mas ele não consegue passar esse conteúdo mais rápido. Então, ele precisa desse tempo. E eu tenho algumas denúncias de pais, de alunos que me procuram para falar que não estão tendo essa atenção e estão ganhando advertências por falta de entrega de tarefa, estão sendo chamados a atenção em público pelo professor na sala de aula, e isso afeta um aluno que tem esse transtorno, afeta muito mais que um aluno que não tem nenhum transtorno. Então, ele não tem que receber essa chamada de atenção ali na frente dos colegas. Aliás, nenhum deveria, né? Mas o aluno com TDAH, ele sofre em dobro. E eu tenho um aluno que faz terapia, que precisa de uma atenção da escola também, não é só a terapia lá fora. A escola precisa de estar atento a esses alunos, tá? Então, eu peço para vocês, hoje é lei, tá? Eu coloco a lei, né, na UP esse mês, já é a segunda vez, quase terceira vez que a gente vai colocar essa lei, para que vocês atentem a essa lei, prestem atenção a essa questão dessa legislação, tá? E só mais sobre o PEI, aliás, o PEI não, a EJA, a gente está tendo uma formação da EJA quinzenalmente pelo IFAR, que é Instituto Federal Farroupilha. Eu envio de 15 em 15 dias, na quarta-feira, eu envio o link para o grupo dos coordenadores da EJA e para o grupo de gestão pedagógica. Eu envio para vocês, porque é aberto a todos vocês para poderem participar desse curso. A certificação é de 60 horas, basta colocar o nome lá no link do Event 3 e assistir a live no YouTube. Então, eu mando sempre esses dois links para vocês, mando a temática. Essa última temática, nós tivemos a partilha de várias regiões do Brasil, a gente teve do Ceará, do Amazonas, então é bem rico, é algo bem interessante para trabalhar depois na EJA, tá bom? Então, eu peço para vocês compartilharem com os seus professores da EJA Tech também, os professores têm direito a participar, a ter essa formação, a receber essa formação, aqueles que têm interesse, tá? Esse certificado pode ser usado depois para aprimoramento. E nas quinzenas em que não tem a live do IFAR, esses professores têm a possibilidade de fazer um curso também pelo Google Classroom comigo, que eu disponibilizo o material que a GE já está passando para nós, mediadores, e nós trabalhamos com esse Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, com esse material. Hoje mesmo eu postei alguns materiais já para os professores trabalharem em sala de aula com os alunos. É um material bem interessante, com aulas práticas, para ele poder trabalhar a partir da realidade do aluno da EJA, tá? Então, eu peço para vocês verem isso com os professores. Esse curso que eu passo para vocês, que eu ministro
pelo Google Classroom, ele tem certificação pelo CEP4. Já enviei a planilha do primeiro semestre, acredito que no mais tardar, final de setembro, começo de outubro, os professores já vão receber os certificados pelo e-mail, o link, né, pelo e-mail, para eles poderem pegar esse certificado, de 60 horas também. Então, agora a gente já está com o segundo semestre. Quem ainda não entrou, dá tempo, tá? Que a gente vai até o final do ano para poder terminar essa parte do segundo, da formação dos círculos de cultura. Então, vocês podem entrar, podem me procurar, tá? Eu estou no grupo de gestão pedagógica e o Luiz tem meu contato, vocês podem me procurar que eu posso colocar ainda no curso para vocês poderem fazer. O quinzenal pelo IFAR eu já mando pelos grupos, vocês é só acessarem, as lives ficam gravadas, quem perdeu as primeiras podem fazer e preencham o Event 3 para ter a frequência, senão não tem a certificação do IFAR, tá? Então era só isso. Um abraço para vocês e um ótimo final de semana. Bem, pessoal, vou encerrando o momento aqui nosso de gravação. Parei a gravação. A partir de agora, então, a gente fica aberto